o alicerce da história, muito bom ter você aqui. Galera, vivemos um momento excepcional no país, não no país, né? No mundo todo, um vírus em escala global, uma pandemia que tem levado muito medo para a galera. Não fique nervoso, que eu tenho para te passar isso, não entre em pânico, tem muita gente por aí comparando com a peste negra, com a gripe espanhola. Isso é muito mais para ganhar visualização no YouTube do que propriamente para te informar. Fuja das fake news, não propague fake news, né? Tente levar cada vez mais o conhecimento. As informações salvam, né? As mentiras e desinformações acabam levando a histerias. Isso não é uma mentira, não é uma fantasia, como foi dito por muita gente por aí, é uma realidade, infelizmente. O Covid-19 chegou com muita força no país e a gente ainda não está em quarentena. A gente está dizendo que está em quarentena, mas a quarentena ainda pode vir a ser um próximo passo. Primeiramente, a gente para 15 dias, é o primeiro fato, é o primeiro isolamento. E a gente pode entrar em quarentena. A quarentena é quando até os mercados vão trabalhar de forma reduzida, banco vai fechar tudo. Ainda tem muita coisa funcionando. O que a gente pede, e eu aqui vou bater nessa tecla, eu estou trabalhando de casa, é ruim, é muito chato, você não vê a rua, mas é uma coisa importante. Se você tem o privilégio de trabalhar em casa, se você tem o privilégio de poder ficar em casa, fique em casa, evite aglomerações. Os Estados Unidos já passa a estabelecer hoje mais de 10 pessoas, é uma aglomeração. Então, gente, tente reduzir isso ao máximo, faça a sua parte. Tem gente, a gente sabe que o Brasil tem uma desigualdade econômica muito grande, tem gente que infelizmente ainda tem que continuar trabalhando. Então, se essas pessoas são obrigadas a trabalhar e você sabe que não vai precisar trabalhar, pense no quanto isso é um privilégio para a gente, para todos nós, né? Tem muita gente que não pode parar, porque se parar as contas não param, né? Então a gente tem que pensar nisso tudo. A gente sabe que no Brasil não tem nem água encanada para um monte de gente. Imagina você falar em lavar a mão para gente que não tem água encanada. Então é muito complicado. O álcool em gel subiu nos mercados, sumiu em muitas prateleiras também. Então o momento é confuso, o momento é complexo, mas a gente vai superar isso. Isso passa, nem que leve 2, 3 meses, a gente não sabe ainda o quanto vai levar. E aí eu botei lá no Instagram umas perguntas. Numa das questões que eu falei, eu fiz uma pergunta onde eu... Não é corona não. Eu acho. Uma das perguntas que eu botei lá foi justamente sobre o que eu poderia fazer nesse momento. E aí muita gente me pediu, acabou me dando a ideia para que eu fizesse resumos baseados com questões, ou seja, espécies de simulados, né? Eu vou trazer alguns simulados aqui. A gente não vai parar a nossa playlist, a minha playlist tem gente que também falou lá. A minha playlist de História do Brasil vai continuar e a gente vai entrar em História Geral. Eu não estou só gravando para o canal, nas outras escolas, nos outros colégios que eu trabalho, eu também tenho que produzir para eles, então acaba ficando, não fico com tempo ocioso assim tanto para me concentrar aqui, mas vou pelo menos me concentrar bastante lançando vídeos sobre exercícios de matérias já dadas e completando a nossa playlist. Na nossa playlist a gente vai lá falar sobre governo Dutra, que é muito importante. A gente parou no Estado Novo e vamos seguir, vamos entrar nessa República Liberal, indo até a nova República. Então, vamos nessa, galera. Começando aí pelo simulado, vai aparecer na tua tela. São 7 questões que eu separei. Eu vou trazer sempre assim, 7 questões, sempre para a gente trabalhar. Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre expansão marítima no período pré-colonial. Então, expansão marítima no período pré-colonial são a nossa base, beleza? Então, vamos lá? Gente, vem aqui comigo. Questão 1, vai aparecer aí na sua tela. As transformações vividas por Portugal nos anos que precederam as grandes navegações estão dispostas nas alternativas abaixo, exceto em transformações que Portugal viveu ali no período de saída para as grandes navegações, né, que vão preceder as grandes navegações, estão todas expostas abaixo, exceto a ascensão da burguesia mercantil com destaque para a sua iminente participação política. Isso é certo. Você lembra que um dos fatores fundamentais para a grande expansão marítima portuguesa, Portugal ser pioneiro, é justamente essa expansão marítima causada por uma união rei-burguesia muito forte, uma centralização. B. A ação de destaque de Afonso Henriques na expulsão dos mouros e na formação do reino português. Sim, você vai lembrar lá da Batalha de Ourique, em 1139, né, século XII. Você vai lembrar depois do Tratado de Zamora, 1143, aquele tratado que vai ser, né, o Afonso VII com o Dom Afonso Henriques, né, o Afonso VII de Leão e o Dom Afonso Henriques vão fazer um acordo onde o condado portucalense, né, a Península Ibérica era toda dividida em grandes reinos, o condado portucalense, que vai dar origem mais tarde ao que é o território de Portugal, vai ficar nas mãos de um cara chamado
Afonso Henriques, né? O grande Dom Afonso Henriques, beleza. A forte presença católica na região, sendo a igreja uma grande apoiadora da expansão marítima, sim. A igreja, logo depois do processo de reconquista, que se avança e se expulsa os mouros, a igreja ganha força na região. E já tinha força antes, mas amplia cada vez mais. A forte presença católica na região foi o desenvolvimento de técnicas de navegação com readaptação de instrumentos. Perfeito, galera. Perfeito. Você sabe lá, a bússola, o astrolábio foram fundamentais, o quadrante, tudo utilizado, a caravela sendo readaptada pelos portugueses. Não são invenções propriamente ditas portuguesas, mas são utilizadas. Show de bola. Só pode ser, vamos ver, a crise do comércio entre Portugal e o Mediterrâneo, que fomentou o empobrecimento da nobreza portuguesa. Não pode ser essa, né, galera? Não pode ser essa. Na verdade, a crise do comércio entre Portugal e o Mediterrâneo é algo que só vai se estabelecer com a própria expansão marítima. O Mediterrâneo perde poder e o eixo é trocado. Sai o eixo do Mediterrâneo, vai o eixo para o Atlântico. Então, vamos lá, galera. Questão 2 agora. O tratado assinado entre portugueses e espanhóis, que foi o primeiro a definir os limites para a exploração da América, dividindo-a entre os dois países, foi... Galera, vamos lá, com muita calma. Ele quer o primeiro tratado assinado entre portugueses e espanhóis, que definiu os limites de exploração aqui do nosso território. Então vamos lá, só para a gente ter uma ideia bem bacana. A gente está falando de alguns tratados. Você sabe que no século XV, a Espanha também está avançando pelo mar. Não é um monopólio português nessa questão. Portugal é o primeiro, mas ele não é o único. Então, Portugal e Espanha brigam por áreas no território. Então a gente pode botar aqui, Portugal e Espanha brigando. Show de bola? Beleza. Um dos primeiros pontos é que em 1492 a Espanha chega à América, com Colombo, não se sabe oficialmente quem é a América. Portugal só vai chegar nas Índias em 1498. Nesse meio termo, 6 anos antes de Portugal chegar ao Brasil oficialmente, em 1494, é assinado um tratado que é muito famoso, que é o Tratado de Tordesilhas. Mas ele não foi o primeiro tratado. Existem vários outros tratados antes disso aqui. Destaque para, em 1493, a Bula Intercoetera, que vai partir de uma premissa muito próxima ao Tratado de Tordesilhas, 100 léguas a partir das ilhas de Cabo Verde. 100 léguas a partir de Cabo Verde, vai ser traçado o meridiano, para cá Portugal, para cá Espanha. Os portugueses não concordam muito bem e negociam 370 léguas, não 100 léguas. Então, oficialmente, o primeiro tratado a dividir o território que se conhece como Brasil hoje entre portugueses e espanhóis não foi o de 1493, a Bula Intercoetera. Foi o Tratado de Tordesilhas, porque de fato ele chega aqui e de fato ele é o quê? Confirmado pelas duas nações. Você sabe que quem faz essa negociação é o Alexandre VI, o Papa da época. E por isso, esse tratado e esse aqui, mas esse aqui por ter tido validade, ele vai ser muito ironizado lá para frente, principalmente pelo Francisco I, quando ele pergunta, cadê o testamento de Adão? Né, da França, ele francês, rei francês, cadê o testamento de Adão, que divide o território entre portugueses e espanhóis? Mas não parou aqui, tá, gente? Não parou aqui, e eu vou até um pouquinho antes. Em 1479, tem um outro tratado importante entre portugueses e espanhóis. Isso aqui, para quem estuda Brasil, é um pouquinho longe, mas para quem estuda geral, acaba sendo importante. É um tratado conhecido como Alcaçovas-Toledo. Esse tratado, Alcaçovas-Toledo, ele é um tratado que vai justamente estabelecer o antimeridiano. Ele vai justamente estabelecer uma divisão muito importante, o antimeridiano é o próximo, uma grande divisão entre portugueses e espanhóis já nos primeiros anos de navegação. Porque os portugueses queriam navegar abaixo das Ilhas Canárias com total liberdade. E os espanhóis estavam perturbando esse périplo africano que os portugueses estavam estabelecendo desde 1415. Então, naquele périplo, olha a África aqui, desenho perfeito, hein? A de África, quando Portugal está navegando aqui no périplo africano, beleza? Indo embora lá para as ilhas. Portugal tem um problema, porque a Espanha começa a perturbar aqui essa área também. Então eles estabelecem que a partir das Ilhas Canárias, tudo abaixo vai ser português. O sul das Canárias para baixo de Portugal. Canárias para cima, a Espanha pode navegar. Beleza? Esse tratado é o Alcaçovas-Toledo. Agora, em 1529, tem um outro tratado também importante. Galera de geral também tem que saber. Aí sim, esse é o antimeridiano. O tratado de 1529,
é conhecido como Tratado de Saragoça, assinado na cidade espanhola de Saragoça. Ele vai ser muito importante porque ele vai estabelecer o antimeridiano a Tordesilhas. Por quê? Existia uma grande curiosidade, um grande interesse econômico dos países ibéricos por um território na Ásia conhecido como as Ilhas Molucas, né? As Ilhas das Especiarias, muita noz moscada, enfim, pimenta, grande produção lá que poderia dar muito lucro. Então, a partir de Tordesilhas, que está sendo traçada aqui mais ou menos, os dois achavam que esse meridiano dava um direito a explorar aqui. Então não se tinha consenso entre Portugal e Espanha sobre quem explorar as Ilhas Molucas. Quem vai explorar as Ilhas Molucas? Quem não? Sou eu, você, sou eu, não é você, não, sou eu. Essa confusão toda vai ser resolvida a partir de 1529 com o Tratado de Saragoça. O Tratado de Saragoça vai ser muito importante porque ele vai dizer o seguinte: vai ser traçado um novo meridiano aqui. E Portugal vai ter a posse sobre as Ilhas Molucas, mas vai ter que desembolsar uma grande quantia de ouro para essa coroa espanhola, para que tudo passe tranquilamente. É isso que Portugal faz. Então Portugal garante as Ilhas Molucas, as Ilhas das Especiarias, mas paga uma grana para a Espanha. E aí é traçado um outro meridiano aqui para estabelecer onde cada um poderia explorar na Ásia. Ou seja, Portugal e Espanha, por terem partido na frente da expansão marítima, se sentiam no direito de dividir o mundo aqui, ó, da forma como eles bem entendessem. Isso não foi muito bem visto pela galera. Inclusive, muitos outros países, como a França, a própria Holanda, né, os Países Baixos, eles vão defender a ideia de Mare Liberum. O que é o Mare Liberum? É justamente a ideia de que o mar deve ser liberto para todos poderem explorar. Muito interessante isso, bacana, essa matéria é maneira demais. Show? Então qual é o gabarito aqui, galera? O gabarito é letra B de bola. Show? 2, letra B. Show, show, show. O Tratado de Tordesilhas é o primeiro a dividir oficialmente. Maneiro? Tranquilão? Show. Vamos lá, galera. Questão 3 agora. No processo de ocupação portuguesa do atual território do Brasil, as primeiras 3 décadas que se seguiram a passagem da Armada de Cabral podem ser caracterizadas como o período em que, gente, 3 décadas, não é isso? Isso. As primeiras 3 décadas após a chegada de Cabral. Cabral chega em 1500. A grande viagem de Cabral não é para descobrir o Brasil, né? Não houve uma descoberta do Brasil, não foi por acaso, claro que há uma viagem intencional para cá, mas tudo isso você já sabe. O território era ocupado por uma vasta quantidade de indígenas e foi invadido, foi saqueado, enfim, tudo isso você sabe. A verdade é que Cabral veio para cá para dar uma parada, tomar posse do território, mas ele queria ir para as Índias, ele queria ir para as Índias e tomar lá Calicut de fato. Então, durante os 30 anos que se seguem entre a chegada de Cabral e o início da colonização efetiva no Brasil, os historiadores chamam de período pré-colonial. O período pré-colonial tem muitas características. Tem escambo, tem estanco, tem exploração do pau-brasil, tem criação de feitoria, tem exploração de reconhecimento, né? Tem expedição de reconhecimento e exploração e guarda-costas. Você tem também algumas expedições entre essas guarda-costas, expedições que vão entrar em conflitos com países, com outras nações que estavam atacando aqui, invadindo o território, explorando o pau-brasil, como a França. A França não respeitava o domínio português aqui no nosso território e brigava para também lucrar um pouco aqui nessa nossa área. Então, o Brasil está sendo invadido nesse primeiro momento, 30 anos, período pré-colonial, não há uma colonização efetiva. Quais são os fatores que levam Portugal a não querer colonizar efetivamente o Brasil nesse momento? Justamente a nossa não capacidade de fornecer ouro e prata naquele momento, já de imediato a Portugal. Portugal chega aqui, momento do auge do metalismo na Europa, né? O mercantilismo em Portugal, o metalismo, muita força dentro desse Estado Nacional moderno. Portugal queria entrar aqui e achar metal, não achou metal. Que droga, né? Não achou metal, então ele deu o quê? Uma esquecida no Brasil. O segundo grande motivo é que Portugal tinha uma população pequena, tinha pouca grana naquela época para abrir 2 frentes de trabalho. Tendo em vista que a Ásia estava dando muito lucro para Portugal. Então, se Portugal está tendo muito lucro lá no Oriente, ele não vai vir para o Brasil e vai abrir uma outra brecha, sendo que ele não tem condição de ocupar os 2 espaços ao mesmo tempo. Então, o Brasil acaba sendo um pouquinho esquecido. Só muda esse cenário quando a França começa a incomodar muito a gente. Portugal abre o olho e acha que vai perder, lá por volta de 1530, começa a expedição colonizadora do Martim Afonso de Sousa. E importante nisso tudo também é que Portugal percebe que pode ser possível encontrar metais preciosos aqui, porque já tem alguns resquícios, alguns, digamos, vestígios, melhor dizendo, alguns vestígios que
que a América Espanhola está encontrando ouro e prata. Então Portugal fica um pouco mais o quê? Ligado na parada. Um outro motivo que faz Portugal mudar de ideia também a partir de 1530 é justamente o fato do comércio com as Índias não estar mais no auge, não estar mais tão bem assim. Foi difícil a vida de Portugal naquela época lá, naquele período no Oriente. Portugal enfrentou algumas barreiras, uma crise local, concorrência, enfim. Gente, então, o que essa questão quer? Quer que você caracterize qual foi a marca do período pré-colonial no Brasil. Então vamos lá, vamos a ela. O que você marcaria? A. Portugal não se dedicou regularmente à sua colonização, pois estava voltado prioritariamente para a busca de riqueza no Oriente. Essa aí já tem que ser o gabarito, vamos só olhar as outras. B. Prevaleceram as atividades extrativistas que tinham por principal foco a busca e a exploração de ouro nas regiões centrais da colônia. Pô, não dá, né? Não foi isso. C. Portugal estabeleceu rotas regulares de comunicação interessadas na imediata exploração agrícola. Parou, né, gente? Exploração agrícola só com a cana-de-açúcar no período colonial. Martim Afonso Souza que traz. D. Prevaleceram as disputas pela colônia com outros países europeus. Sucessivos episódios de invasão holandesa e francesa no litoral brasileiro. Sucessivos episódios de invasões holandesas. Tá mais para saque francês do que invasão francesa. E holandês, nem pensar. Gente, eco. Portugal implantou fortificações ao longo do litoral e empenhou-se em estender seus domínios em direção ao sul, chegando até a região do Prata. Nossa, ainda não, né? Período pré-colonial ainda não, só no período colonial. Gente, gabarito aí, letra A. A de amor. Show? Tranquilo, galera? Foi. Galera, questão 4 agora. As alternativas que não correspondem. A alternativa que não corresponde à expansão comercial a partir do século XV é a expansão comercial que ele fala no século XV é a expansão marítima comercial. Tá? Vamos lá. As feitorias portuguesas na África foram abandonadas imediatamente após a chegada dos portugueses na América. Estranho, né? Ele quer que não corresponde. Parece ser essa. Porque como é que pode Portugal abandonar na África as feitorias se são justamente elas que vão fornecer mais tarde pessoas escravizadas para cá? Ou seja, não tem muito sentido. B. Somente um Estado centralizado teria condições de gerar lucros financeiros e humanos para empreendimentos marítimos. Sim, perfeito, uma unificação muito importante. Você sabe, está lá nas características. C. Modificação de técnicas navais, remodelamento da caravela, aperfeiçoamento da bússola e astrolábio deram impulso ao processo de expansão. Eu falei agora há pouco isso, perfeito. D. Portugal e Espanha tomaram a dianteira do expansionismo marítimo pela sua consolidação como Estados nacionais, perfeito isso também. Né? Falamos agora há pouco também. Eco, a carência de metais preciosos na Europa e a necessidade de incorporação de novas áreas produtoras estimulou a conquista de novos territórios. Também perfeito, gente, beleza. Busca por especiarias, busca por maiores riquezas, busca por metais, né? A economia monetária exigia metais. Gabarito aí é A de amor, A de alfa, tá aí, gabarito fechado. Essa foi simples também. Vamos nessa. Questão 5 agora, galera. Questão 5. O período compreendido entre 1500 e 1530 é denominado pela historiografia tradicional de período pré-colonial, né? A maioria dos historiadores diz que aquele período é pré-colonial. Entre as características dessa época é incorreto elencar. Gente, incorreto elencar. Falamos agora há pouco na questão 3 lá sobre o pré-colonial. Gente, o que é incorreto aí? Fundação de feitorias e exploração do pau-brasil está certo. Envio de expedições de guarda-costas para a defesa está certo. Presença de franceses contrabandeando, pau-brasil está certo. Fundação de vilas e cidades, parou. Vilas e cidades e introdução da escravidão só no período colonial. Não, não é. Só século XVI ainda mais após o início da colonização. Né? Martim Afonso vem, funda as primeiras vilas e cidades, traz a cana-de-açúcar, os escravizados vêm mais tarde. Eco, paulatino reconhecimento do território pelos portugueses através de expedições. Perfeito, galera. Também, paulatino é vagaroso, né? O vagaroso reconhecimento do território. Perfeito, então, gabarito aí, letra D de dado, delta, valeu? Show? Fácil essa também, sem nenhum detalhe, sem nenhum segredo. Maneiro. Questão 6, galera, vamos agora. Ó, se tu ouviu algum barulho, aí tem muita gente mexendo com maquita por aqui, o pessoal tá em casa, né? Tem criança gritando, imagina como tá, imagina a tua casa aí como é que tá. Caraca, tem uma gritaria aqui do lado, a vizinhança toda gritando, nunca vi tanta criança em casa, mano. Nem na rua elas estão indo, primeira vez que não tem chute no portão. Eu sempre ia lá jogar uma bola, não dá mais, nem brincada. Olha só, vamos lá.
6. As feitorias portuguesas no Novo Mundo foram formas de assegurar aos conquistadores as terras descobertas sobre essas feitorias. É correto afirmar que feitoria, gente, um grande armazém, mais ou menos fortificado, onde dali partiam produtos para a Europa. Tranquilo? Vamos lá. Lembre, feitoria não inicia colonização. Vamos lá. A feitoria foi uma forma de colonização empregada por portugueses na África, na Ásia e no Brasil, com pleno êxito para atividade agrícola. Opa, não. Atividade agrícola, não, gente. B. As feitorias substituíram as capitanias hereditárias durante o governo geral de Mendes Sá, como proposta mais moderna da administração local. Não, gente, não. C. As feitorias foram estabelecimentos fundados por portugueses no litoral das terras conquistadas e serviram para o armazenamento de produtos da terra que deveriam seguir para o mercado europeu. Isso é perfeito, incrível. Nunca se definiu tão bem feitoria como isso aqui. Exatamente isso, galera. Vamos lá. D. Então, vamos só conferir. Tanto as feitorias portuguesas fundadas ao longo do litoral brasileiro quanto as fundadas nas Índias tinham idêntico caráter. A presença do Estado português e a ausência de interesse particular. Não, pelo contrário. Lembra que Portugal oferece seu estanco, né, o monopólio para a exploração desses arrendatários, né, esses concessionários do pau-brasil? Então, por favor, né? Não. Vamos lá. Tem interesse particular pra caramba. Nosso primeiro arrendatário foi o Fernão de Noronha, que virou Fernando de Noronha. Eco. O êxito das feitorias afastou a presença dos corsários franceses. Aí não, né? Sempre teve francês por aqui pra caramba, gente. Estimulou a criação das capitanias hereditárias? Não tem esse sentido. Então, gabarito aí, gente, perfeito é C de Charlie, C de cachorro, que tá latindo aqui e deve estar aparecendo no vídeo. Tamo nessa. Vamos juntos. 7, galera. Questão direta, estilo essa. Líder da expedição colonizadora. Pá, pronto. Acabou. Líder da expedição colonizadora. Aí tu tem que ver ali nas alternativas. A. Martim Afonso de Souza. Já gostei. B. Tomé de Souza. C. Duarte da Costa. D. Duarte Coelho. Eco Gaspar de Lemos. Gente, expedição colonizadora é aquela que a partir de 1530 é mandada para cá pelo Dom João III, o colonizador, e inicia de fato a colonização no nosso território. É liderada por um cara chamado Martim Afonso de Souza. Ele fica pouco tempo no nosso território, mas promove grandes mudanças. Ele cria cidade, São Vicente talvez seja o maior destaque. Tem um debate, né, São Vicente ou Cananéia, qual foi a primeira fundada. A gente tem também, como de forma muito importante, tem vídeos sobre elas aqui. Sobre tudo isso tem vídeo aqui no canal. A gente tem, de forma muito interessante, a introdução da cana-de-açúcar com a fundação de engenhos. Ele também faz a repressão a corsários franceses, né, a saqueadores franceses que estavam aqui no nosso território, levando o pau-brasil. Isso é bem interessante. Lembrando que o pau-brasil ele é a característica marcante do período pré-colonial, mas ele também é visto no período pós-pré-colonial, porque ali ainda existe um pouquinho. Enquanto se dá para explorar o pau-brasil, Portugal explora. Claro que vai chegar um momento em que não vai dar mais. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai seguir sempre nesse ritmo. Na próxima aula a gente vai falar sobre mais algumas questões. Vamos fazer simuladinho ainda de período colonial. Aí vamos fazer simulado de capitanias hereditárias, governo geral, União Ibérica. E aí a gente vai fazendo sempre aí para te deixar afiado. Dúvidas? Alicerce da História lá no Instagram, @Alicerce da História. Ou bota aí nos comentários também. Curte, espalha para geral, é muito importante a sua participação. Valeu? Tamo junto. E vamos completar a playlist de História do Brasil. Já essa semana vai vir aí um vídeo sobre o governo Dutra. Tamo junto.